Qual a origem da arma usada na chacina do Réveillon em Campinas? É o principal objetivo agora da investigação da polícia. Lembrando que o atirador matou 12 pessoas, entre elas a ex-mulher e o próprio filho de 8 anos. Depois ele se matou. A gente também conseguiu nessa reportagem detalhes do processo judicial que teria levado a esse caso, a essa vingança. Um laboratório único na América Latina. Equipamentos caros, de última tecnologia, que funcionam como um microscópio gigante. Ou seja, o rapaz ele tinha um bom emprego, ele recebia bem, ele se separou, a ex se separou dele, né? Decidiu se separar. Na própria carta ele conta, né, os motivos por que ela quis se separar. E 30% do salário dele perante a justiça para a pensão alimentícia da criança, o que será que daria, né? Um salário de um homem que recebe no mínimo de 10 a 15 mil reais por mês. 30% daria os seus 3 mil por aí, né? De 10 mil reais. 10 mil reais ele receberia 3 mil reais. Então já receberia muito bem. E aí se pergunta, por que uma mulher gostaria de se separar de um homem que recebe tão bem? Está aí a resposta. Ela vai ganhar muito mais separada do que casada, né? Analisar todo tipo de material e fazer descobertas. Era no Laboratório Nacional de Luz Síncrontron, em Campinas, que trabalhava o autor da chacina que chocou a cidade na virada do ano. Sidney Rames de Araújo, de 46 anos, ocupava o cargo de técnico em laboratório. Uma pessoa reservada e pouco conhecida no condomínio onde morava, no Jardim Miranda, perto do bairro onde aconteceu o crime. Moradores do condomínio não quiseram gravar entrevista, mas falaram que Sidney saía muito cedo e voltava para casa muito tarde. Não tinha amigos no local. Os problemas entre Sidney e a ex-mulher Isamara Filier se arrastaram há bastante tempo. Eles estavam separados há mais de 5 anos e não se acertavam sobre a guarda do filho. O caso foi parar na justiça. A advogada de Castro Xavier, que defendeu a mãe no processo de guarda de João Vitor, diz que o caso já foi encerrado há 3 anos. A ação teria começado por indícios de problema na relação entre pai e filho. Durante o processo, 2 advogados da justiça e um contratado pela própria mãe do João Vitor apontaram que o pai tinha comportamento inadequado. A partir desses laudos, a justiça restringiu a visita do pai, que só podia... Ou seja, aqui eles estão escondendo os fatos, né? Que na verdade o pai foi restringido do filho porque a própria mãe acusou ele de ter abusado da criança, né? Mas não foi comprovado nada. Mas os advogados mexeram os pauzinhos, né? Conseguiram uma limitação do pai ver o próprio filho. Ou seja, ali eles não estão nem aí mais para a criança, já estão aí mais para a causa, em ganhar a causa, né? E o pai ele perdeu a guarda do filho. A guarda não, ele perdeu a liberdade de ver o próprio filho, né? A permissão, a justiça roubou isso dele, né? Tomou isso dele. Ver João Vitor acompanhado da mãe e um parente dela. Na carta que deixou para amigos e a namorada, Sidney escreve mensagens para o filho. 3 horas passa tão rápido, a gente começa a brincar e já é hora de ir embora. Não foi só isso, que só poderia ver o filho na presença dela e de algum parente dela. Ele estava sofrendo algo assim que ele não poderia nem mesmo ver o próprio filho, porque muitas vezes ela não ia. E ele não poderia nem reclamar na justiça. Era esse o problema dele, porque ele reclamava com a justiça, mesmo ele sofrendo esse inferno por causa da própria justiça, ele reclamava com a justiça de que a própria colher, quando era para ele ver a criança, ela faltava com ele. Ela pisava na bola e deixava ele esperando. Então, às vezes ele ficava 1 mês ou mais sem ver o próprio filho, né? Eu acho assim, quem gosta de um filho de verdade deve
Senti algo muito ruim, né? Fico muito triste quando você pergunta se volta logo. Filho, te amo muito e agora vou vingar o mal que ela nos fez, principalmente a você. Sei o quanto ela te fez chorar em não deixar você ficar comigo quando eu ia te visitar. Eu morro por justiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser pai. Na verdade, somos todos loucos. Depende da necessidade dela aflorar. Sidney concretizou o plano pouco antes da meia-noite de sábado. Ele parou o carro na frente da casa da prima da ex-mulher, pulou o muro e saiu atirando em quem via pela frente. Estava armado com uma pistola 9mm. Também levava 2 carregadores, munições e um canivete. Tinha 10 explosivos presos ao corpo. No carro dele foram encontrados um celular com a senha de acesso anotada na frente e um gravador de voz com uma mensagem em que ele pedia desculpas por algo que iria acontecer. Tudo foi encaminhado para o Instituto de Criminalística de Campinas. A essência da investigação é basicamente identificar a procedência da arma, né? E a pessoa que entendeu por isso. Exatamente. Só uma correção, o laudo do comportamento inadequado foi feito por psicólogos e não advogados, como a gente falou ali. O atirador foi enterrado hoje também em Jaguariúna. A família pediu para a funerária não divulgar detalhes. O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde ele trabalhava, lamentou o caso e disse que fez contato com parentes do ex-funcionário para oferecer ajuda. Nós tentamos ouvir outros advogados que participaram então daquele processo a que eu me referi, da guarda do filho dele, João Vitor, mas não conseguimos. Boa noite, galera. Faz um bom tempo que eu não faço um vídeo, né? Eu comecei com esse vídeo aqui que é sobre o rapaz de Campinas, né? Que ele cometeu aí o ato de pular na casa de uma prima da ex, né? E a ex estaria também nessa festa, né? De final de ano, bem próximo dos fogos. Isso aconteceu em 2016. Ele fez isso referente à situação em que ele tinha com a ex-mulher a respeito da disputa da guarda do filho, mas na verdade não era uma disputa da guarda do filho, pois todos os homens já estão cientes, né, que o homem não vai ter a guarda do filho, que isso é preferencial para a mulher, mesmo que o homem tenha uma capacidade financeira melhor e uma condição melhor de criar o filho. A colher, ela pode morar até no meio do Morro do Macaco, pode lá morar no local mais perigoso do Rio de Janeiro, que a justiça vai dar a lei para a mulher. Bom, eu quero entrar aqui nesse assunto, pois foi um assunto assim que a Lei Maria da Penha falhou mais uma vez, e dessa vez foram 12 pessoas que perderam a vida por causa da Lei Maria da Penha. Ah, mas como assim por causa da Lei Maria da Penha? Porque a Lei Maria da Penha, ela não vê o lado do homem. As varas de famílias também, né? Pois elas dão total voz à colher, como a Lei Maria da Penha fez. Não deu nem o benefício da dúvida ao homem, né? Que foi o caso de o jornal não ter revelado que ela o acusou, né? De ter feito abuso sexual com o próprio filho. E eles não tinham prova disso, né? E mesmo assim eles fizeram uma medida para que o próprio pai não pudesse ver o próprio filho, né? E aí teve a carta que acabou de ser lida no jornal. Eles leram só as partes mais interessantes que lhe acharam conveniente, né? Mas aqui tem uma carta muito grande. A carta tem aproximadamente 8 páginas, que foi o que ele fez. Ele escreveu uma carta de indignação, né? O jornal aqui abaixo está falando que ele teve um comportamento muito machista e misógino e que ele estava motivando com que os homens fizessem o mesmo, os outros homens que estivessem vendo a situação vissem o mesmo, né? O que foi dito na Wikipedia. A Wikipedia, ela copia também, replica o que a mídia, a imprensa, os meios convencionais fazem, né? Que é chamar de extremamente machista, nutrir ódio generalizado contra as colheres,
se sentia uma espécie de vítima. Nossa, aí o cara, hoje em dia você pode se sentir tudo. Você pode se sentir mulher, você pode se sentir homem, você pode se sentir um burro cor-de-rosa, mas se o cara ele se sentiu vítima da própria lei, a lei arbitrária que a gente tem, né? Hoje todo mundo está vendo que é visível que a Lei Maria da Penha é uma lei que subjuga os homens, né? É que a antropóloga e professora de Direito da Universidade de Brasília, Débora Diniz, diz que o atirador não faz uma confissão, mas está comunicando com outros homens que compartilham do que ele acreditava e ressalta que a carta faz uma convocação para que os outros homens ajam como ele, né? Eles colocam mestrado, colocam o clichê de uma pessoa que tem todo o diploma, né? E que essa pessoa pode falar tudo, né? E aqui é o que diz na Wikipedia. Tem relatos aqui, né? Aqui mostra 12 vítimas, um atirador, 3 feridos. Responsável foi só o Sidney. Só faltou Maria da Penha aqui do lado, né? Maria da Penha porque a lei falhou, né? Uma lei falha. Uma lei que muitas vezes provoca com que um homem ele possa se revoltar, né? Porque quando a lei é injusta, não adianta. As pessoas elas vão cometer justiça com a própria mão. É igual um ladrão, um bandido aí que faz os seus crimes, né? E a população ela se esgota de ficar ouvindo a justiça, e ela vai lá e faz com as próprias mãos, entendeu? E aqui é praticamente um retrato da falha da justiça, né? Aí aqui também outra coisa que é outro clichê também, como eu falei agora há pouco, de colocar o diploma para intensificar a matéria que quem estão falando são especialistas, né? O psiquiatra, membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e professor da faculdade, nossa, ele tem tudo, hein? De Campinas, Geraldo José Baloni explica que o tipo de comportamento demonstrado por Araújo na carta, na prática do crime, é comum em pacientes com transtorno de personalidade paranoide. Ou seja, eles trouxeram um doutor aqui para totalmente deslegitimizar a carta que o atirador fez antes de cometer o crime, né? Sim, aí ele fala na carta totalmente o que ele passou, o relacionamento, né? Eu não vou ler para vocês, mas eu vou deixar o link para vocês acompanhar essa carta por completo. E o G1 na reportagem vocês viram que eles pegaram só as partes que lhe interessavam, mas as partes aqui que mostravam totalmente, sensibilizava a situação do rapaz, eles não quiseram nem colocar. Não, esse cara aí não merece nem, entendeu? Diz aqui que ele já passou com a mãe dela. E quem nunca passou problema com a sogra? Então não é novidade nenhuma. Mas aqui ele fala que ele passou com a ex-mulher, né? Que a ex-mulher resolveu se separar. Ele pergunta por que ela queria se separar, que ele pediu uma mulher para Deus, tal. E ela responde: você pediu uma família, eu pedi um filho, agora eu tenho. Ou seja, será que ela queria o filho mesmo, ou só que ela queria a pensão de um rapaz que recebia aí em torno dos seus 15 mil, 10 mil, 15 mil pra cima, né? 30% de 10 mil é no mínimo 3 mil reais. A capivara vai viver muito bem. 3 mil reais, que é o que? 30% do salário de 10 mil, né? Ela vai viver muito bem com esse salário aí. Aí ela pergunta por que eu então? Aí ela responde: porque sei que você será um bom pai e sei que não vai faltar nada ao meu filho, e nem a mim, né? Ele disse que ficou louco, mas tinha que aceitar para não perder mais ainda, né? Eu vou passar algumas partes aí. Tem uma parte aqui que ele fala, né? Da carta que o inferno começou depois que ela pediu 5 mil reais emprestado e ele negou. Ele disse que não tinha nada com ela, né? Ele tinha apenas com um filho, e a partir daí ela começou a fazer um inferno na vida dele e tudo começou a piorar, porque ela pediu dinheiro, né?
E aqui ele fala muito ele critica muito as leis brasileiras, critica muito a Maria da Penha. Acho que todos os homens hoje em dia criticam. E agora eles vão falar, toda a sociedade vai falar mal do homem, né? Porque todo homem fala mal da Lei Maria da Penha. Mas quem é que não está enxergando aí essa discrepância dessa lei praticamente misândrica, né? Uma lei que subjuga a imagem do homem como um total agressor, um mentiroso, um cara que fica em descrédito na sociedade. O homem não fez nada pela sociedade. Então, assim, essa tragédia que aconteceu tem totalmente responsabilidade das leis brasileiras, das leis arbitrárias do Brasil, que é totalmente dar voz a um lado e não a outro. Isso prejudica também as colheres, porque, pensa, você acha que uma lei de medida protetiva para uma real vítima vai valer alguma coisa? E acha mesmo que uma real vítima vai pedir medida protetiva, ou será que ela vai se mudar para um lugar onde não encontre o tal agressor, né? Ou, por exemplo, uma colher, ela inventa que foi agredida, aí ela bota o próprio marido para fora da casa e ela fica com a casa e pede medida protetiva. Isso para quem tem bom senso, até uma mulher que tiver um bom senso, ela vai entender que isso não tem lógica nenhuma. A colher, ela vai pegar as malas delas e vai para o lugar mais seguro possível e que o marido não saiba onde ela mora. E ela não vai ficar na casa do próprio ex-marido, que ele já sabe onde ela mora, para ele fazer as besteiras dele. Então eu acho assim, essas leis não protegem nada, é praticamente para destruir relacionamentos, porque o Estado ganha com fins de relacionamento, né? Esses negócios de guarda protetiva, tal, guarda do filho, advogado pra cá, advogado pra lá, é dinheiro pro Estado, entendeu? O Estado ganha com advogados, os advogados ganham para isso também, gera emprego. E quando um relacionamento termina, há separação, divisão de bens, o homem que se separou e perdeu os bens dele, ele vai ter que voltar e casar novamente, né? Vai ter que tentar se encaixar novamente na sociedade, tenta casar, vai gastar dinheiro novamente, vai gastar dinheiro com móveis, vai gastar dinheiro com imobiliária, ele vai perder novamente, e aí o Estado só ali, ó, ganhando dinheiro. Acha que o Estado mesmo é honesto com você? Acha que o Estado ele quer mesmo que você se case? A primeira lei uma das primeiras leis que estava na boca dos socialistas na época no Brasil era a lei do divórcio. O divórcio antigamente era algo assim que era abominável, era um palavrão ser ouvido. E estavam eles lá com as bandeiras, lá gritando, queremos divórcio, queremos divórcio. E aí conseguiram liberar o divórcio. E a partir daí começou, né? A partir daí começou o inferninho, começou leis, começaram a correr atrás de mais outras, como é que fala? Os liberalismo, né? Então, assim, eu digo para todos, né, que estão assistindo, estão acompanhando, né? Peguem isso que vocês estão vendo e repassem. Repassem, porque os homens não estão enxergando, né? Eles tentam tirar todo o crédito do caminho migtal, porque eles acham que esse caminho é um caminho de ódio à colher, é um caminho de... Não é um caminho de ódio à colher, não é o inverso do feminismo, não. Pelo contrário, a nossa briga não é com a colher, nossa briga é com o Estado. O Estado é o causador do problema do homem. O Estado é que subjuga o homem. O Estado, ele quer destruir os relacionamentos. O Estado, ele quer destruir o casamento. E o homem é uma das principais vítimas, né? Porque quem começa sendo atacado é o homem. Quem começa sendo mal visto é o homem. O homem ele já é mal visto em tudo na sociedade. E se reparar,
as mulheres elas já não veem mais os homens com bons olhos, né? Elas já olham para os homens como se os homens fossem possíveis praticantes de crimes, como se a sociedade não tivesse sido erguida pelos homens, né? Como se não fossem os homens que protegessem as mulheres. Então, assim, fica aí a dica, repasse para quem vocês puderem, amigos, tal. Esse caso aconteceu foi em 2016 para 2017, mas ainda assim é bom lembrar porque foi um caso muito quente e que a mídia ela abafou, pois eles deveriam ter falado muito mais, deveriam ter falado também sobre a lei do estado que falhou mais uma vez e dessa vez foi várias vítimas que morreram por causa dessa falha, né? Bom, valeu galera por acompanhar, curta, compartilhe e até a próxima.